Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 4. Irmão, você pode me achar feio, mas a Bíblia me acha lindo. Viu? Não, tá tudo certo. Tiago, capítulo 4. Hoje é o último dia do nosso PDV, nosso projeto de vida. Hoje nós vamos orar por o- setembro, outubro, novembro e dezembro. E você já preencheu o teu PDV aí, irmãos? Tem alguém que não pegou o projeto de vida e que precisa pegar? Levanta a tua mão aí, o diaconato já te entrega o envelope. Se preencheu, irmãos, você não trouxe hoje, não tem problema, traz domingo que vem, mas não deixe de entregar teu projeto de vida. Tá com medo até agora. Tiago, capítulo 4, verso 13. Amém? O texto diz assim: Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que acabamos de ler, obrigado por esse texto das Sagradas Escrituras. Que o Senhor venha ministrar o nosso coração, ministrar a nossa vida. Que seja um tempo proveitoso na tua presença, que, assim como diz Isaías 55, que ela não volte vazia, mas antes cumpra o seu objetivo pelo qual é enviado nessa noite. E usa com poder, graça, sabedoria, mas também com clareza, simplicidade e autoridade. Doce Espírito Santo, esteja comigo e com essa igreja em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento aí, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muito provavelmente você já usou essa expressão, essa frase em algum momento, em alguma fase da sua vida, em algum plano, em algum desejo, em algum sonho que você queria fazer, em algo que você queria cumprir. E muito provavelmente você falou isso e terminou a frase dizendo: se Deus quiser. Não é verdade? Todos nós, acho que de alguma maneira, já fizemos uso dessa frase ou dessa expressão. E tem uns que são, né, bem mais ousados, que eles falam essa frase e dizem ainda no final: se Deus quiser e Deus quer. Muitas vezes, irmãos, essa frase, se Deus quiser, ela entra na rotina da nossa vida e ela parte de uma perspectiva positiva da nossa visão de que as coisas vão acontecer. Nós, como seres humanos, temos uma boa qualidade que é ser otimista quando a gente vai fazer as coisas. Quando estamos construindo um plano, quando estamos traçando um planejamento, quando estamos pensando sobre algo que queremos realizar, é natural todo aquele que vai construir algo ter otimismo, ter desejo de fazer aquelas coisas. E às vezes nós usamos essa expressão, se Deus quiser, não porque Deus talvez queira, mas porque dentro de nós há uma motivação tão grande que nós estamos pedindo para Deus afirmar isso em nosso coração, para que isso aconteça.
Mas quando nós olhamos para o texto de Tiago, capítulo 4, nós vemos que dentro dessa construção do texto é, na verdade, uma advertência àqueles que confiam em si mesmo. Esse texto trata, irmãos, não de uma confirmação plena de que Deus está com você em todas as coisas, mas é uma advertência para o povo daquela época acerca da confiabilidade do seu próprio esforço ou da sua própria capacidade. Então, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para a construção dele, a gente consegue perceber que, naturalmente, muitas coisas na nossa vida a gente faz na força da nossa habilidade, da nossa capacidade, dos nossos dons e talentos. Muitas coisas nós construímos ou realizando porque nós confiamos na nossa própria capacidade. Essa semana, irmãos, o Leonardo estava brincando com aquelas canetinhas de Bob Goods, e aí ele encasquetou que ele tinha que fazer uma torre. E aí ele, né, duas canetinhas, ele foi atravessando, mas quando chegava na terceira, na quarta linha, aquilo desmoronava. E esse piá começou a pegar preço naquela torre, pegar preço, daqui a pouco ele fez assim com a torre. Espalhou tudo. Que eu não consigo montar esse negócio. Falei, Leonardo, o pai vai te ajudar. E aí eu comecei a colocar as coisas, irmãos, ele já veio. Deixa que eu coloco, deixa que eu coloco, deixa que eu... Falei, ô Piá, eu tô aqui para te ajudar, rapaz. Aí ele falou, mas eu sei. Falei, então faz sozinho, já que você sabe. E aí, irmãos, ele começou a empilhar. O que aconteceu? Caiu de novo. Sabe, irmãos, a gente fala no final da frase, se Deus quiser, mas a gente já tem tudo construído, a gente tem tudo planejado, a gente já sabe como é que vai fazer. Se Deus ajudar ou não ajudar, irmãos, a gente vai fazer de qualquer jeito. Pastor, está errado? Ah, irmão, você vai fazer muita força e não precisa. Você vai se estressar com muita coisa que você não precisa. Por isso é bom ter o favor e o auxílio de Deus na construção do todo. E aí eu falei para ele, filho, vamos montar esse negócio. Daí fiz as bases, né, irmãos, coloquei as canetinhas, e aí eu tenho um problema, que é as coisas alinhadas. O diaconato sabe, né? Cadeira desalinhada aqui me incomoda. Então, eles marcam os quadradinhos no chão, eles fazem a linha, eles olham, e um já cobra o outro. Ó, arruma que a hora que o bispo chegar, ele vai mexer. E aí eu fui subir a torre, eu comecei a colocar tudo alinhadinho. Aí o Leonardo já veio e começou a atravessar. Falei, Piá, não é assim. E eu falei para ele, você não pediu para eu te ajudar? Pedi, papai. Então deixa eu te ajudar. Mas eu também quero. Eu falei, você vai colocar, só deixa eu fazer a base. Irmãos, a gente é assim com Deus nos nossos planos. Deus quer nos ajudar e a gente fica, sai daqui, eu sei fazer. Para de me incomodar. Não, mas é assim que eu quero. A gente é bom nisso, irmãos. Leonardo, a nossa luta lá em casa é porque ele sabe fazer tudo, porque ele já nasceu sabendo de tudo, que ele não precisa de ajuda. E essa semana ele queria cortar a carne com garfo e faca. E ele insistiu, nós, Leonardo, você ainda não está pronto, filho. Deixa o pai cortar para você, deixa o pai colocar a colher. Não, porque eu consigo, porque eu sei. Tá bom, piá. Terceira, quarto risco de faca, irmãos, ele espalhou arroz e carne para tudo quanto é lado de casa. E aí eu olhei para ele e falei, eu não falei para você que você ainda não está pronto para usar garfo e faca? Mas eu sei, papai. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente é assim. A gente trabalha desse jeito com Deus, irmãos. Porque a gente pega o PDV e a gente coloca lá casamento, né, o familiar, vamos botar casamento. Supimpa, coloca assim, casamento supimpa. Supimpa tá tudo incluído, irmãos, lazer, fase amorosa feliz, sem treta em casa, a mulher vai amar você o resto da vida, tá tudo incluído. Vai deixar você fazer tudo, tá tudo incluído no casamento supimpa. Né, meu? Eu falei, fiz reunião sexta-feira com os líderes, irmãos. Dia 30 nós vamos nos reunir com os homens na nossa sede social, ó. Temos uma sede social dos homens. E aí, irmãos, os caras já começaram. Ah, porque eu tenho reunião. Ah, porque eu tenho café, não sei das quantas.
E eu sei que é você, amor. Eu sei que é você, mozão dele. Libera ele, deixa ele com nós lá. Tem uns irmãos que ele já coloca a frase assim: vou ver se minha mulher quer que eu vá. É uma frasezinha, uma figurinha, né? Vou ver se a minha mulher quer que eu. Se ela. Como é que é? Vou ver se ela sabe se eu quero ir, né? Se eu quero ir. É. Até a vontade dele já está refém. Então deixa ele ir. Mas a gente, irmãos, de alguma maneira, a gente quer dar nossa pitadinha naquilo que Deus precisa fazer na nossa vida. Parece que o tempero, parece que aquela coisinha que vai dar o sabor tem que sair da nossa mão, senão o negócio não vai ser perfeito. Então, o livro de Tiago, o autor, ele está chamando a atenção dessas pessoas que confiam no seu próprio jeito de fazer as coisas. As pessoas que gostam ou às vezes são teimosas. E a bispa fala isso com propriedade, irmãos, porque lá é uma luta comigo, que às vezes eu basco algumas coisas. Mas a gente às vezes trata, irmãos, os nossos planos dessa maneira. E aí a gente deixa um pouquinho de lado a soberania de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, os milagres de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Porque é interessante, irmãos, que Deus ele não é aquele Senhor que se atravessa nas coisas. Deus ele é muito respeitoso. Então, quando você diz, deixa que eu faço, ele tira a mão. Quando você diz, eu sei, ele fala, então, beleza, pode seguir com o seu próprio entendimento. Então, Deus ele não interfere, irmãos, no nosso livre-arbítrio. Embora possamos compreender que todo cristão que serve a Deus de verdade já o entregou na mão de Deus e fica debaixo da vontade do seu Criador. Mas Tiago está fazendo um lembrete aqui. E aí há três coisas importantes que nós precisamos entender dentro desse pensamento de Tiago acerca dos nossos próprios planos. Então a gente hoje está construindo ou finalizando a construção do nosso projeto de vida, que são aquelas coisas que nós queremos viver ainda no ano de 2026. Objetivos que nós queremos desfrutar dentro desse ano. E aí eu queria dizer para você que a gente pode aprender um pouco com a palavra de Deus para que a gente faça isso, né, de uma forma sólida e que ela traga eficácia e resultado para aquilo que nós estamos praticando. Então a primeira coisa que a gente consegue perceber é o verso 13, que o autor começa dizendo: ouçam agora, vocês dizem. As pessoas, aqueles que querem realizar, aqueles que querem fazer, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos cuidar é da nossa independência. Hoje conversava com um pastor e perguntava sobre um jovem. Ele falou: "E pastor, tá virado." Olha, a gente é assim, irmãos. Quando descamba, a gente já fala: "Tá virado", né? E eu falei: "Por quê?" "Não, agora ele loqueou." É. E daí eu lembrei, irmãos, que ano passado a mãe dele falou que ele estava prestes a fazer 18 anos. E uma das conversas com a mãe é que ele ia ter uma liberdade que ele não tinha porque ele ainda era menor de idade. E a primeira liberdade que ele teve, irmãos, ele virou a cabeça. Às vezes, quando desejamos a nossa independência para realizar as coisas, irmãos, nós acabamos caindo em uma armadilha própria e tropeçamos os nossos próprios erros e escolhas. Ser independente é uma coisa que todo mundo busca. Ser independente é algo que as pessoas gostam e querem para a sua vida. Mas no reino de Deus, quanto mais dependente você for de Deus, melhor é. Quanto mais você entender que Deus precisa fazer parte da sua vida, melhor é o seu dia. Então nós gostamos, irmãos, de fazer as coisas por conta própria. Vocês dizem, quem decide? Quem é o sujeito que decide? Quem que está decidindo essas coisas, irmãos? Não é Deus. É a pessoa desse texto. Quem que está fazendo as escolhas? Quem está escolhendo o método? Quem está buscando a meta? Quem está fazendo parte desse contexto?
A pergunta que podemos fazer sobre essa fala de alguém é: aonde está Deus em todo esse projeto? Essa é a pergunta, irmãos. Quando você olhar para o teu PDV, você tem que olhar para ele e falar assim: aonde que Deus se encaixa aqui? Aonde que Deus vai atuar nessa área que eu preciso viver em 2026? Aonde Deus vai agir? Qual é o momento em que Deus vai entrar em cena? Esses dias falava com um jovem e ele falava, irmãos, e ele disse assim, eu falei para ele: você precisa voltar à igreja. E ele falou para mim assim: eu não posso voltar hoje. Eu falei: por que você não pode voltar hoje? Ele disse: porque hoje eu não tenho nada para oferecer para Deus. Se eu entrar hoje na igreja, eu não posso fazer nada. E eu falei: você está enganado, Deus não precisa que você faça alguma coisa. Até porque Deus não quer que na condição que você está, você faça algo. O que é isso, irmãos? Achar que nós podemos ajudar Deus. Achar que nós podemos fazer algo que vai surpreender Deus. E falar: uau, não pensava que você tinha essa capacidade. Como se Deus se surpreendesse, irmãos, com a nossa fragilidade humana, com a nossa incapacidade humana, com os nossos medos e anseios. Eu falei: não, o que Deus precisa é de você naquele lugar, inserido, prestando o teu culto, ouvindo uma palavra, mexendo com o teu coração. E ele falou: eu vou procurar a minha igreja de novo. Então, irmãos, nós precisamos entender que com Deus não dá para a gente andar sozinho. E aí, irmãos, eles dizem assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano, fazendo negócio, ganhando dinheiro. Quem está decidindo isso, irmãos? Sabe, irmãos, a gente faz o plano e a gente traça todo o processo desse plano e a gente pensa que tudo isso vai acontecer da maneira que nós pensamos. Ana, coloca a imagem para mim. Tem que dar um blackoutzinho na mesa lá. Irmãos, quando a gente planeja, é como se fosse esse caminho aqui, ó, os nossos planos. Uma linha reta. Você pensou nos prós, nos contras, você pensou no bônus, no ônus, você pensou em tudo aquilo que poderia acontecer. Se acontecer isso, eu vou agir assim. Se acontecer isso, eu vou agir assim. Se acontecer aquilo, eu vou agir assim. E aí, irmãos, a gente acaba não trazendo Deus para dentro do nosso plano. Porque às vezes, irmãos, nós traçamos uma linha reta. Mas e se no caminho de Deus tem pedras, pontes, águas, mata, tempestades? Aonde nós tropeçamos, irmãos? Quando nós tentamos seguir os nossos planos sozinhos, sem o auxílio e o favor de Deus. Qual é o primeiro erro, irmãos? A nossa independência. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Irmãos, a gente pode planejar o que quiser. Você pode, irmãos, rabiscar paredes, se você quiser, com planos que você quer viver em 2026 ou ao longo da sua vida. Mas você precisa entender que a resposta vem de Deus. A última palavra, o aval, é dele, irmãos. Por quê? Porque isso facilitará a nossa vida. Olha o que diz Lamentação 3:37. Lamentações 3:37. Talvez o pastor tenha esse livro na Bíblia.
Lamentações 3:37. Pois Jeremias, quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Nada acontece se ele não der uma ordem. Por isso que é importante ter o Senhor junto nesses planos. Porque se ele disser, a Bíblia fala que aquilo que Deus disse, isso sucederá. Ou acontecerá. E isso, irmãos, facilita a nossa vida. Isaías, capítulo 14, verso 24, diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Irmãos, a Bíblia diz que Deus já escreveu os nossos dias. Pastor, mas isso que eu estou construindo está nos planos de Deus? É por isso que a gente precisa consultar Ele. Porque talvez muitas coisas, irmão, faz parte do plano dele. E muitas coisas fazem parte do nosso próprio desejo. E por fim, irmãos, por que nós precisamos ser dependentes de Deus? Isaías 55, verso 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por quê, irmãos? Porque a gente não compreende a mente de Deus. E Deus está dizendo que a forma que Ele enxerga você e o seu caminho é mais elevado do que você possa imaginar. O que o Leonardo deveria fazer? Quando ele pediu para mim, papai, me ajuda, ele deveria deixar talvez eu montar boa parte daquela torre dele, para que ele pudesse depois aprender e dar sequência naquilo que foi construído. Depois que a torre ficou pronta, aí foi a maior festa. Daí já não era a torre, era uma igreja. Ele falou, agora é uma igreja, papai. Que ela ficou alta assim, imagine, sem canetinha. Mas a gente conseguiu. Irmãos, a forma que Deus enxerga o mundo, as pessoas, a sociedade, é totalmente diferente da forma que nós enxergamos. Por isso nós precisamos, irmãos, ser dependentes de Deus, porque Ele conhece o caminho, porque Ele criou o caminho. Ele sabe de todas as coisas. A segunda coisa, irmãos, que nós devemos cuidar quando planejamos é a ganância, o individualismo. Hoje, irmãos, o mundo tem forçado isso e incutido isso no coração das pessoas. Não importa os outros, o que é importante é que eu seja feliz, que eu realize os meus sonhos, que eu viva bem, que eu cuide da minha vida, que a minha vida dê certo. A gente está vivendo assim. Então eles disseram assim, nós vamos lá e nós vamos fazer negócios e nós vamos ganhar dinheiro, como se eles dissessem, o que nós precisamos é resolver a nossa própria vida. Irmãos, nós temos nos tornado pessoas egoístas. Nós temos nos tornado pessoas que estão buscando, muitas vezes, irmãos, os seus próprios interesses. E aí, quando nós construímos o nosso projeto de vida, quando nós construímos os nossos objetivos, nós podemos, às vezes, olhar para ele e ver que só tem o eu ali. Só tem a minha vontade, o que eu quero para a minha vida, o que eu estou buscando para mim. Pastor, está errado? Claro que não, irmãos. O problema é quando isso domina o nosso coração. O problema é quando a gente deixa de olhar para o lado. O problema é quando a gente começa a pensar só nas nossas vontades. E aí a gente molda o nosso coração. E aí a gente molda os nossos pensamentos. E aí a gente molda o nosso jeito de falar. E aí a gente já chega para Deus e Deus, me dá. Eu quero, eu preciso, isso é para mim.
Então, os planos que eles tinham não eram, irmãos, para os outros ou para compartilhar, mas era para eles mesmos. E nós precisamos cuidar com isso, irmãos, porque o corpo de Cristo, ele não é individualista, ele é comunitário, ele faz parte de todo mundo. A tua dor tem que ser a nossa dor. Tua dificuldade tem que ser a nossa dificuldade. Irmãos, eu fiz reunião sexta-feira com os líderes aqui. Irmãos, pensa num tempo maravilhoso e gostoso. Por quê, irmãos? Porque eles trabalham unidos, eles trabalham juntos. Aqui todo mundo faz tudo, irmãos. Aqui todo mundo coloca a mão na massa. Por isso que você vê um cantando, de repente tocando. Aí você vê ele não está tocando, ele já está lá na projeção. Aí de repente ele não está na projeção, ele já está com o colete do start. E aí você fala, meu Deus, mas o que faz? Não, faz tudo. Está em todos os lugares. Que é isso, irmãos? Unidade, comunhão, andar juntos, sentir a necessidade um do outro. É deixar de pensar em si mesmo e pensar no próximo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Filipenses, capítulo 2, verso 20 e 21. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo olha para a sua liderança e fala assim, eu não tenho outra pessoa para mandar a não ser esse. Por quê? Porque ele não pensa nele, ele pensa em todo mundo. Não buscamos, irmãos, o nosso próprio interesse, mas o bem comum para todos. Então, a segunda coisa, irmãos, é o nosso individualismo, a nossa ganância. Terceira coisa, irmãos, brevidade da vida. Irmãos, a gente se enche de plano, mas a gente não pensa no último dia. Hoje, irmãos, eu tô ficando bom nisso, porque eu vou, cada culto, cada velório que eu vou, eu tenho que fazer o culto. Não da vozinha já estava tudo certo. A vozinha, eu não ia deixar ninguém fazer aquele culto. Mas cheguei hoje, irmãos, num velório, eu falei para a Bíblia, eu preciso ir lá dar um abraço nesse pastor querido, tá no meu time, irmãos, caminha comigo. Falei, eu não posso deixar ir lá. Cheguei lá, irmãos, ele me abraçou e falou, eu achei que você não vinha. Falei, não, cara, eu tô aqui. Ele falou, você não sabe o quanto eu tô feliz de você estar aqui. E aí sentei conversar com ele, irmãos, trouxeram uma Bíblia, colocaram no colo dele, e ele falou assim, não vai ser mais eu. Deu a Bíblia no meu colo. Ele falou, é você que vai fazer. Eu falei, não, pastor, teu pai pode fazer. Ele falou, não, você está aqui, você que faz. Ele falou, pensa num texto aí. Como se o pastor não tivesse que estar pronto, né, irmãos? O pastor está pronto para aniversário, para velório, está pronto, irmãos, para briga de casal, para casamento. O pastor está pronto para tudo, irmãos. Quem que está pronto? Mas a gente não pensa sobre essas coisas. Eles falaram assim, a gente vai naquela cidade, naquele lugar, e lá a gente vai fazer negócio por 1 ano, e nós vamos ganhar dinheiro, e a gente vai ficar bem, aí a gente vai voltar. Antes de pensar sobre 2026, o que você vai fazer, você precisa entender se você está salvo. Se a tua pedra cantar hoje, irmão, você está pronto para ir para o céu? Se Jesus cortar a linha hoje, irmão, você está pronto para subir? Porque a gente faz um monte de plano, irmãos. A gente financia casa em 30 anos, a gente financia carro em 48 meses, a gente financia, irmãos, tudo. Fazendo conta para 5, 6, 30 anos, irmãos. Mas a gente não pensa sobre a morte, sobre o último dia, sobre o último suspiro.
Sabe, irmãos, esse pastor, o pai dele se arrependeu agora, fazem 3 dias que aceitou Jesus. E ele falou para o pai dele assim: pai, o senhor quer ir para o céu ou quer um presente misterioso? E o pai dele, irmãos, morreu nos braços dele. Ele começou a desfalecer e ficar ofegante, e aí ele falou: pai, fica tranquilo, vai morar com Jesus, tá tudo bem. E aí diz que ele deu o último suspiro. A gente não pensa sobre isso. A gente já traçou a semana. O que a gente tem que fazer? Médico, limpar, visitar, atender os pedidos, brigar com o marido. Tudo, irmãos! Mas a gente não pensou se Jesus chamar a gente hoje. Se ele falar, Betinha, vamos? Você só partiu, Jesus. E o Du, vai na rabeira já, irmão. Me leva junto, Jesus. Não consigo viver sem essa japonesa. Irmãos, a gente não pensa sobre isso. A gente pensa sobre o que a gente quer fazer, sobre aquilo que a gente quer viver, sobre aquilo que a gente quer experimentar, sobre aquilo que nós ainda não conhecemos. É sobre essas coisas. E a gente esquece do mais importante. O texto diz, gente, a vida é como um vapor, que ele aparece e ele esvanece. Irmão, você vê o vapor assim, ele surge, né? Ofusca, de repente, você nem vê como é que some. Tiago está falando que a vida é assim. E aí a gente chega e fala, meu Deus, era tão novo. Por quê, irmãos? Porque a gente vive a vida pensando no futuro. E não um dia de cada vez. E Mateus fala sobre isso. Por que você está ansioso com o dia de amanhã? Basta o seu mal cada dia. A gente já tem situação demais no nosso dia para resolver, mas para que ficar se desgastando com o futuro? Então nós precisamos pensar sobre essas coisas. Christian Barbosa, ele diz uma frase assim: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Tem gente que fala, depois eu arrumo, depois eu peço perdão, depois eu me conserto. Não, amanhã eu deixo esse pecado. Não, Deus sabe que eu tenho vontade. Não, irmãos. Salvação é hoje. A gente tem que estar pronto hoje. Por isso, irmão, a gente tem que corrigir a nossa vida ao longo da nossa trajetória. Já começar a escrever as coisas certas. Já começar a colocar as coisas em ordem. Então eu queria agora, irmãos, a gente trouxe 3 erros que nós podemos cometer: independência, individualismo e brevidade de vida. Não perceber essas coisas. E eu queria trazer 3 coisas importantes para você que está construindo o teu PDV ou para você que está pensando sobre o ano de 2026. Primeira coisa, coloca lá para mim, Ana, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, o que eu preciso entender? A glória de Deus deve ser o principal propósito motivador por trás de todas as ações. Ou seja, cada crente deve enxergar a sua vida na perspectiva do reino de Deus e da edificação espiritual. Irmãos, quando nós construímos isso, os nossos planos, nós temos que olhar e dizer: isso glorifica a Deus? Isso honra a Deus? Isso faz diferença para Deus? Talvez você coloque assim, irmãos, projeto de vida, né, 2026, familiar. Casamento supimpa.
Irmãos, casamento supimpa não glorifica a Deus? Deus não ama a família. Deus não ama ver um casal bem, sem pé de guerra, sem se arrebentar, irmãos, sem quebrar as coisas na cabeça um do outro. Ah, irmãos, vire pastor que você vai ver como é que funciona. Deus ama a família. Então, quando eu penso na construção e eu falo, Deus, eu quero que o meu casamento seja uma bênção, que eu tenha uma boa comunicação, que eu tenha uma boa relação, que eu tenha uma boa intimidade, que eu tenha uma boa confiabilidade, que a gente possa ter cumplicidade, carinho, graça. Você acha que Deus não vai concordar com isso, irmãos? Você acha que se teu casamento for bom, não vai glorificar o nome de Deus? Você acha que isso não vai trazer a glória de Deus? Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos pensar sobre a construção dos nossos planos, se aquilo que desejamos glorifica a Deus. Se faz diferença diante do trono dele. Porque tem coisa, irmãos, que não glorifica a Deus. Tem pedido que a gente faz, irmãos, que não dá nada para Deus como honra, como glória, como reconhecimento. É tudo nosso, é tudo do nosso jeito, é como eu pensei, como eu planejei, como eu fiz, como eu concretizei. Deus não faz parte de nada. Eu coloquei no meu lá, ministerial, crescer. Não, ministerial eu coloquei uma igreja nova. Os meus ajudantes ficam doidos, irmãos, mas nós vamos para cima. E aí, profissional. Pastor, qual que é a tua profissão? Eu sou pastor. Quando eu vou preencher ficha, qual a sua profissão? Pastor. As pessoas, pastor? É, pastor. Daí eu coloquei lá de pastor, irmãos, que essa igreja cresça. Você acha que não glorifica o nome de Deus isso, irmãos? Segunda coisa, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 33. Então a primeira é glorificar a Deus. Segundo, 1 Coríntios, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, o que eu estou planejando beneficia o próximo, as pessoas que estão à minha volta. Se eu for viver aquilo que eu estou pedindo, as pessoas que estão à volta vão desfrutar disso? As pessoas vão falar, uau, que viagem massa você pagou para nós. Uau, que carro gostoso que leva 7. Nós precisamos pensar, irmãos, qual é o efeito às pessoas que estão à nossa volta ou ao nosso próximo. Ah, eu quero tanto uma promoção no trabalho, mas se te colocar como líder naquele lugar, você vai abençoar as pessoas ou você vai ser rude? Você vai ajudar as pessoas a alcançar uma posição maior ou você vai travar todo mundo? Pastora Fábio pregou domingo passado aqui, né, irmão? Vocês rasgaram a seda para ela essa semana. Aí eu, como pastor, tenho que ficar assim. Ai, meu Deus, a pastora Fábio está pregando melhor que eu, e agora? Será que ela vai pegar a igreja de mim? Não, irmãos, isso é um sinal que ela está crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, e ela está dando fruto bom, irmão. Glória a Deus, porque ela está melhor do que eu. Glória a Deus, porque ela vai alcançar lugares talvez maiores do que eu, irmãos. Aquilo que Deus nos dá, os nossos planos, tem que beneficiar o próximo, irmãos. Se daqui sair mais 10 pastores, mais 10 igrejas, eu estou feliz, irmão. É sobre isso. É sobre alcançar o próximo. É sobre fazer diferença na vida do próximo. Porque, irmãos, tem gente que recebe autoridade, seja ela, irmãos, na igreja, seja ela no trabalho, seja ela, irmãos, num grupo, sobe para a cabeça, ela pisa nas pessoas, ela menospreza as pessoas, ela individualiza, ela segrega, irmãos, ela não une.
Aquilo que você quer para a tua vida é para causar inveja nos outros? Para despertar a ira dos outros? Para que é, irmãos? Ou é para alcançar o coração dos outros? É para os outros olhar e falar e ficar feliz com você? É para você motivar outra pessoa a chegar nesse lugar? Ou é para você trazer essa pessoa para desfrutar desse lugar com você? Como a gente pensa, irmãos? E terceira, abra comigo Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer quando você está montando o seu propósito, o seu plano? Isso se encaixa com o propósito que Deus tem para a minha vida? Por quê, irmãos? Porque o que prevalece é o propósito de Deus. Nós podemos viver os nossos planos e desfrutar deles, com certeza, mas se não for o propósito de Deus, nós perdemos tempo. Se não for o propósito de Deus, nós não vamos nos alegrar com isso. Não haverá contentamento, satisfação. Então nós precisamos entender que se eu for fazer isso, faz parte do propósito que Deus tem para a minha vida? Ah, profissional, fazer a igreja crescer. Irmãos, é o nosso papel como pastor. Multiplicar, agregar, ajuntar, recolher, acolher, ensinar. Você acha que isso não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida como pastor? Dar um novo lugar, uma igreja mais ampla, uma estrutura diferente, isso você acha que não faz parte de um pastor que pastoreia a igreja? O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é que nós precisamos ser sábios e ter discernimento quando estamos construindo os nossos planos, para que chegue ao final do ano, a gente possa dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, eu desfrutei de tudo. Por quê? Porque Deus estava do começo ao fim comigo, no que chegar dezembro reclamando que não fez nada, não viveu nada, e que Deus não foi com você. Precisamos disso, irmãos. Já pensou eu falar agora que eu vou ser um lojista? Não, porque eu vou comprar uma loja de roupa, porque... Ah, irmãos, só se Deus descer e revelar mesmo, senão... Porque não tem sentido para mim como pastor abrir uma loja de roupa. Não faz sentido, irmãos, para mim. Não... É como se eu olhasse e já entendesse, não, isso aqui não está dentro do propósito de Deus para minha vida. Até porque a gente conhece a vontade de Deus para nós. A gente sabe onde Deus está nos levando, então é muito mais prático. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você descobre a sua vontade e mais você anda debaixo da vontade dele. Então, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, é porque você provavelmente precisa melhorar o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, ele nos diz o que fazer e como fazer. Então, olha Gênesis capítulo 50, verso 20. Isso é maravilhoso, irmão. Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. De quem que é esse texto, irmãos? De José. Irmãos,
quando os nossos planos caminham com o propósito de Deus, o mal que é para a nossa vida se torna bem. Aquilo que você fala assim, vai dar errado, vai me destruir. Não, Deus está forjando você, preparando você, levantando você. Você fala assim, Deus, eu vou morrer. Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer. Deus está falando, você aguenta? Ah, Deus, está doendo demais. Ele fala, mais um pouquinho. Só sabe, quando você dá aquela apertada na chave que faz clique. Porque, irmãos, para você parece mal, irmãos, ser vendido como escravo, irmãos, ser jogado num fosso, primeiro lá, rejeitado pelos irmãos, ser jogado no fosso, vendido como escravo, acusado falsamente, caiu na prisão, esquecido, irmãos, tudo isso era mal, mas fazia parte do propósito de Deus, um plano estabelecido. Ele sabia que Deus o colocaria como líder, como regente de algo. Então o que era mal virou para o bem, irmãos. Pare de reclamar das suas lutas, das suas aflições, da tua perseguição, do levante, irmãos. Deus está forjando você para colocar você em um lugar diferente. Gente, é assim, irmãos. Sai pisando duro. Acho um sarro, irmãos. Às vezes a bispa fala assim, Léo, Léo, vai pra sala. Eu saio assim. Hoje a gente estava ensinando ele, irmãos. Ele errou com a mãe dele ontem. E aí a gente mudou a estratégia lá em casa. E a bispa falou assim, ó, você vai ficar sem o programa tal. E ele já na hora, irmãos. Desculpa, mamãe, desculpa, mamãe. Eu não vou fazer mais, desculpa, mamãe. Não, Leonardo. Tá repetindo as coisas, cara. Já falei pra você não fazer. Não, mamãe, desculpa, mamãe. Não. Eu falei, amor, vamos apertar o negócio. Então, o aplicativo tal você não usa mais. Ah, irmãos, esse piá saracoteou no sofá. Nós bem zen. Leonardo, durma. Quem que dorme com barulho desse, irmãos? Leonardo, durma. Cortamos, irmãos. E aí hoje de manhã ele acordou, foi para a sala, ligou a TV, e o primeiro aplicativo que ele coloca era o que ele estava proibido. E eu entrei na sala, olhei, ele olhou para mim, e eu já vi qual que era o que ele estava assistindo, né? Falei, Leonardo, ontem a gente falou sobre isso. E você sabe que não é para você usar. E aí ele falou para mim, mas papai, eu pedi perdão. E aí eu falei para ele assim, filho, entenda uma coisa. Deus nos perdoa, mas nós precisamos enfrentar as consequências. Papai e a mamãe te perdoou, tá tudo bem, mas você tá proibido de assistir. Na mesma hora, irmãos, ele mudou de desenho, de aplicativo lá na TV, porque ele mexe em tudo, né, irmão? E aí passou a assistir outras coisas. E tá tudo certo, irmãos. O Leonardo, graças a Deus, é assim. Entenda, irmãos, Deus está pressionando você porque ele precisa mudar a tua essência, quem você é. Deus está colocando no estreito, em situações, porque isso já não combina mais com você. Então, ou ele força a mudança, ou você não muda. José precisava administrar, irmãos, a rejeição, a mentira, a falsidade, o desprezo, porque um dia ele ia administrar uma nação. E sabe, irmãos, por que José passa por isso? Porque a Bíblia diz que as pessoas foram acabando o dinheiro e começaram a vender os animais. Acabou os animais, começaram a vender as suas casas para comer.
E eu pergunto para você, quando essas pessoas vendiam as coisas, você acha que elas não rejeitavam José? Não falavam falsamente contra ele? Não o acusavam falsamente? O que esse homem está pensando que é? Mas José já tinha passado por isso, irmão. José já estava, ó, com o casco grosso. E aí, quando os irmãos vêm, José podia ou não podia, irmãos, arrebentar? Falar, "Agora chegou a minha vez." Não. Prepara uma mesa para eles. Coloca do melhor. Não, quando eles forem levar o trigo, a cevada, as sementes, enche. Enche os sacos. Quando ele se revela, irmãos, que ele é José, ele poderia dizer muitas coisas, muitas verdades que ele estava no direito. Mas o que ele expressa, eu estava ansioso por esse momento. Tudo o que eu queria era estar com vocês. A gente perde tempo com as pessoas por causa das birras, em vez de a gente consertar as coisas e ficar com as pessoas. A gente perde umas oportunidades no trabalho porque a gente não gosta do chefe, em vez de a gente se acertar com o chefe. A gente pede as contas e passa necessidade, irmão, porque a gente não sabe conversar. Deus está prensando você, porque Ele precisa formar você para aquilo que Ele tem para a tua vida. Então não adianta, irmão, se espernear com Deus. Por quê? Porque o propósito dele estabelecido vai acontecer. Vai acontecer. E eu queria finalizar com vocês, irmãos. Neemias, capítulo 1, vai dizer que uns conhecidos de Neemias vão se encontrar com ele, e ele pergunta: como é que está Jerusalém e os meus irmãos? E eles dizem: Jerusalém está destruída, derribada, queimaram tudo e levaram os nossos irmãos. Sabe, a primeira coisa que Neemias faz é buscar a Deus. E quando ele decide reconstruir a cidade, ele fala: Deus, se o Senhor é comigo, faz com que eu edifique este lugar. E aí, quando ele está diante do rei, no capítulo 2, o rei fala: Neemias, por que você está cabisbaixo, tristão aí? E ele fala: meu senhor, como é que eu vou ficar feliz se os de minha casa estão lá, tudo arrebentado? E ele fala: Neemias, o que você quer? E a Bíblia diz que, mais uma vez, Neemias ora ao Senhor. E aí Neemias consegue licença do trabalho, Neemias consegue cartas para atravessar as fronteiras, Neemias consegue carta para materiais de construção, e Neemias consegue enganjar o povo para reconstruir Jerusalém. E a Bíblia diz que em 52 dias, Neemias termina os muros e edifica as portas. Pastor, o que você está dizendo? Que quanto mais rápido compreendermos que Deus com a gente nos nossos planos vai remir os nossos dias, mais rápido chegaremos ao lugar que desejamos. Enquanto lutamos contra o propósito e a vontade de Deus, nos esforçamos e perdemos o nosso tempo. Quando entendemos que a vontade de Deus é soberana e que o propósito dele estabelecido acontece, então a gente consegue viver o plano de Deus.